Bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências Biológicas e hoje nós vamos estudar o sistema reprodutor masculino. Vamos começar então nossa aula analisando a função das principais estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino. Então a primeira delas, pessoal, é chamada de testículo. O testículo que fica dentro da bolsa escrotal é onde são formadas as células sexuais masculinas ou os espermatozoides. Quando estes espermatozoides estão prontos, eles são armazenados numa estrutura chamada de epidídimo. No momento da ejaculação, os espermatozoides saem por um canal chamado canal deferente, que está aqui representado, e vão desembocar no canal ejaculador, que é a parte final do canal deferente. Este canal ejaculador possui ligado a ele uma vesícula chamada de vesícula seminal, que é esta estrutura que produz um líquido que vai ajudar na mobilidade, na veiculação, no transporte desses espermatozoides. Também existe uma outra estrutura pela qual o canal ejaculador desemboca, que é a próstata, que também produz um líquido chamado líquido prostático. Então, o líquido prostático e o líquido seminal vão formar o sêmen, que contém os espermatozoides. Aí esses espermatozoides caminham pela uretra no momento da ejaculação e que passa por dentro do pênis até o meio externo. O pênis é o órgão copulador masculino e é formado por duas estruturas. O corpo cavernoso, este aqui de cima, e o corpo esponjoso, este de baixo. Quando esses dois corpos, cavernoso e esponjoso, se enchem de sangue, o pênis fica ereto para que o espermatozoide possa sair e entrar no corpo da mulher, no caso pela vagina. Então este é o caminho todo dos espermatozoides. Testículo, epidídimo, formação e armazenamento, o canal deferente que leva até as vesículas seminal e próstata para receber os líquidos, depois passa pela uretra, dentro do pênis, que é o órgão copulador. Agora então vamos falar um pouco da espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides que ocorre no testículo. Então as partes do testículo são os túbulos seminíferos, onde estão as células precursoras dos espermatozoides, que são vários canais bem fininhos que formam esses túbulos. O epidídimo, que nós já falamos, que são canais também onde os espermatozoides já prontos são acumulados, são armazenados. E o canal deferente, que é o canal por onde saem os espermatozoides no momento da ejaculação. Agora, quais são as etapas da espermatogênese? Então, a primeira etapa é a fase de multiplicação ou fase germinativa. Lá dentro dos túbulos seminíferos estão estas células maiores chamadas de espermatogônias, que são diploides, ou seja, possuem a quantidade total de cromossomos da espécie. Então são 2N. Nesta fase, as espermatogônias se multiplicam por mitose. Então, estas células vão se multiplicando e vão para a fase seguinte, que é a fase de crescimento, onde se formam os espermatócitos, ainda diploides. Então as espermatogônias crescem, formam os espermatócitos e entram na última fase, que é a fase de maturação. Então, os espermatócitos primários da fase de crescimento, por meiose, pela primeira etapa da meiose, formam os espermatócitos secundários, que são este grupo de células que está aqui representado. Esses espermatócitos secundários já são haploides, ou seja, já sofreram meiose na primeira etapa da meiose. Depois, esses espermatócitos secundários continuam a meiose, então agora na fase de meiose 2, e formam as espermátides, também N, que são estas células finais aqui. Estas espermátides aí só vão sofrer uma maturação, uma diferenciação, não vão mais se dividir e vão se transformar em espermatozoides haploides, que são essas estruturas já com a cauda, já com a mobilidade toda, ou seja, são células já maduras
prontas para fecundação, que são acumuladas lá no epidídimo. Então, 3 etapas: multiplicação, crescimento e maturação. Fase de espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozoides. Agora vamos falar então do gameta masculino, mais propriamente dito, que é o espermatozoide. Quais são as partes dele? Então o espermatozoide tem uma cabeça, onde está o núcleo com o material genético, e o acrossomo, que é essa estrutura bem acima do núcleo, que contém uma enzima chamada hialuronidase, que vai ajudar na entrada desta célula lá quando ele estiver em contato com o óvulo. Vai facilitar essa perfuração da parede do óvulo para que seja introduzido o núcleo do espermatozoide. Depois, o espermatozoide possui um corpo, a parte intermediária. Neste corpo estão os centríolos, que vão formar. Esses centríolos vão ajudar na formação da cauda, do flagelo do espermatozoide, e mitocôndrias, muitas mitocôndrias para fornecer energia para o batimento desta cauda ou deste flagelo. E, por último, a cauda, né, que é o eixo do flagelo originado lá pelos centríolos, que vai dar mobilidade ao espermatozoide para ele nadar até encontrar o óvulo. Então, esta foi uma aula básica sobre sistema reprodutor masculino. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida a gente tira pelo chat ou por e-mail. E